Bom, olha, a gente vai começar a falar um pouquinho. Às vezes a gente não tem nada muito programado, sabe? Então, às vezes a gente vai parar, vai fazer uma dinâmica. Se a gente achar que precisa dar uma parada no meio, se Deus estiver nos quebrando muito, a gente faz uma oração para aguentar o tranco, né? E aí a gente retoma. Então, não tem assim uma programação, exceto o horário do almoço. Porque aí o nosso estômago, você já viu, né? Chega uma hora, ele pede socorro, tá bom? Então, a gente vai falar hoje e amanhã um pouco sobre a formação. Os tipos de formação, o que é formação e o que é ser formado. E eu achei muito interessante que eu tenho rezado pelo encontro e eu penso assim, Senhor, né? Mostra-me com relação a esse carisma de id, que é muito forte aqui na comunidade, né? Pregar aqui, pregar ali, ir lá e fazer a viva aqui, fazer a viva lá. Onde você estava? Estava pregando. Cheguei de uma pregação. Esse ir. Então, eu estive orando sobre esse ir. E o Senhor colocava no meu coração que é um tempo da comunidade agora de ir. Ir no caminho de formação, ir na formação pessoal, ir na transformação pessoal, no trabalho pessoal de cada um. E o Senhor me colocava assim, não podemos ficar parados na nossa transformação pessoal, na nossa mudança pessoal de vida, na nossa conversão mesmo. Porque de tanto ir para fora e de tanto fazer, a gente pode incorrer no risco de deixar de ser. Porque isso é uma coisa assim, do ser humano, né? A gente começa a olhar muito para fora e para de olhar para dentro. Então o Senhor me colocava assim, ir para dentro de nós, ir para conhecer a nossa história, ir de conhecer a sua história, ir de saber quem és, ir de se conhecer, né? Ir de ser um homem inteiro, ir de ser uma mulher inteira, realizado, porque é muito duro a gente estar num lugar quando a gente não está realizado, né? Então, é isso que a gente vai trabalhar, toda essa formação, todos esses dias. O ir para dentro, o ir ter conosco. Vamos ter conosco? Porque a gente tem com Deus, mas às vezes a gente não tem conosco. A gente fala com Deus, mas às vezes a gente não olha para dentro de nós. Nós não olhamos o que nós temos, como nós estamos, como nós ficamos, como a comunidade nos deixou. Como os irmãos nos deixaram ou como nós ficamos, independente dos irmãos. E nós precisamos avaliar a nossa vida, a nossa história. Então, esse ir, esses dias, vai ser ir para dentro de nós mesmos. Tá bom? Porque o Senhor me colocava, quando a gente não se deixa formar, a gente fica travancado, a gente não anda. E o carisma da comunidade é ide, caminhe, vá. Não é pare, não é trunque, não é atravanque, não é fique estagnado. Nós podemos estar indo pregar, mas às vezes na nossa formação pessoal, porque ninguém é formado se não quiser ser formado. Pode vir o melhor formador, pode ter a melhor formação, mas se eu não quero mudar, se eu não quero ser formado, eu não serei formado. Então, o Senhor nos convoca e nos convida a sermos formados, a nos abrirmos à formação. Não a formação que vem num papel, não a formação de alguém que prega, mas aquela formação de que quando Deus nos cutuca e fala, agora é aqui, ó, que eu quero mexer. Sim, Senhor, pode mexer. Eis-me aqui, né? Mesmo que seja doloroso, porque o Senhor quer trabalhar em nós, tá bom? Então, a moção do Espírito em nosso espírito. Deus quer trabalhar em nós e Ele vai trabalhar no nosso psique, tá bom? E é isso que nós vamos fazer. Olha que interessante. Eu quero começar falando a respeito da diferença entre a maturação e a maturidade. A maturação, a gente aprende. Então, eu estou sendo maturado aqui. Eu estou ouvindo, eu estou anotando.
eu estou adquirindo conhecimento. Mas a maturidade é uma resposta que eu dou. É a prática, é aquilo que eu faço diante da maturação. Então, é a alma, é o psique que responde para Deus. Além de sermos maturados, nós precisamos ter uma maturidade. Nós precisamos amadurecer. E o amadurecimento depende só de nós, da resposta que nós damos para Deus. Qual é o problema maior que está acontecendo no mundo, né? No geral, nos relacionamentos, nas famílias, mas principalmente na vida comunitária? Quando nós nos reunimos todos juntos para se reunir em comunidade, para ser comunidade, para viver a vida fraterna, tem os choques de relação, né? De relacionamento. Porque nós nos encontramos com muitas pessoas que parecem às vezes com o nosso pai, parece com a nossa mãe, parece com o nosso irmão, parece com aquele ex-namorado, parece com aquela amiga de escola, toma atitudes e fazem coisas, né, que outras pessoas fizeram para nós, e quanto menos resolvido nós estamos, mais a gente projeta no outro aquilo que é nosso e não é do outro, né? Então, acho que todo mundo já ouviu falar da tal da projeção, né? Então, quando a gente tem muito problema com o pai, com mãe, com professor, com o diretor, com avô, com avó, geralmente a gente projeta naqueles que têm autoridade dentro da comunidade. No formador, no fundador, no coordenador. É uma projeção. Eu tive um problema lá no passado, né, com o diretor de escola. Ele sempre me punha de castigo, ele sempre judiava de mim. E eu não resolvi aquilo, e eu achei que resolvi, mas aquilo está no meu inconsciente. Volta e meia, eu estou projetando esse sentimento naquele que está à frente de mim, naquela autoridade constituída na comunidade, no meu formador, no coordenador da casa ou no fundador. Por isso, né, que muitas vezes a gente acha tanto defeito no fundador, tanto defeito naqueles que coordenam, tanto defeito naqueles que estão à frente. Se eu olhar para dentro de mim, eu posso descobrir que o problema não está naqueles que estão à frente, mas está em mim, e eu estou projetando uma coisa que eu não curei naquele que é, no caso aí, o meu diretor lá do passado, o meu professor lá do passado. Por isso que é interessante, é importante a gente conhecer a nossa história de vida, detectar aonde está o problema. Se a gente partir do princípio que o problema sempre está em alguma coisa que aconteceu conosco, nós vamos olhar para dentro e nós vamos tentar achar o que é e, sobre a luz do Espírito Santo, pedir a cura para nós. E aí a gente... Por que uma pessoa olha para o formador e não vê nada, e a outra vê um monte de defeito? Porque um acha que está tudo bem e o outro acha que está tudo mal? Porque quando é geral, quando todo mundo acha, é uma coisa. Mas quando meia dúzia acha, a gente não precisa ver, olhar nossa história de vida, ver quais são os nossos problemas com a autoridade? Porque se a gente sair dessa comunidade e for para outra, nós vamos encontrar problema com a autoridade na outra comunidade, porque nós vamos levar a nossa história de vida, marcada, machucada, sem solução, sem a luz do Espírito, sem cura, né? Então, o formador, o fundador, o coordenador, o responsável pelo evento X, no caso aqui, o evento Aviva, ou outros eventos que a gente faz, né? Ele é um polo de atração, ele é um para-raio para a gente lançar, muitas vezes, aquilo que a gente não resolveu em nós, em cima deles. E às vezes a gente faz isso com o nosso padre, lá na nossa cidade, né? Sempre a liderança, quando a liderança nos incomoda muito, nós precisamos olhar para dentro para ver qual foi a liderança que nos incomodou muito. Quando a gente também briga muito com os irmãos, com os iguais da comunidade, com aqueles que são iguais a nós, nós precisamos ver como que está o nosso relacionamento, como foi no passado com os nossos irmãos.
Porque às vezes houve muita disputa na nossa casa. Tem gente que teve 10 irmãos, 12 irmãos, né? Ou mesmo 2 irmãos, e sempre teve uma disputa ali. Às vezes o pai deu mais atenção para um, menos atenção para o outro. E depois eu venho para a vida fraterna, sim. E aí eu estou sempre esbarrando com os meus irmãos. Ai, o fundador chamou ela, não chamou eu. Ai, o formador deu um cargo para ela, não deu para mim. E às vezes está lá dentro de nós alguma coisa que Deus quer curar. E aí aquele que aparece na comunidade é só um espeto para nos espetar, para a gente olhar para dentro. Isso é maturidade, isso é formação. A formação não é só o que eu venho pregar aqui na frente, eu estou pregando, eu estou dando formação. A formação é no dia a dia, na hora a hora, no minuto a minuto, né? Naquilo que eu faço todo dia, toda hora, Deus me forma, né? Eu sou formado nos relacionamentos. E aí, eu tenho que sempre olhar para mim, o que aconteceu comigo, que eu estou sempre enciumado com o meu irmão de comunidade. O que aconteceu comigo que quando o irmão de comunidade é chamado para pregar em algum lugar e eu não sou, levanta dentro de mim uma raiva porque ele foi e eu não fui. O que aconteceu comigo no passado que me causa tanto medo de perder meu lugar? Né? Quem não me deu espaço no passado? Olha como a formação está tudo dentro de nós. Olha como o olhar para dentro, o refletir a vida nos leva a encontrar um monte de coisa lá dentro e trazer a luz do Espírito para sermos curados, transformados, renovados. Que bênção, né, gente? A gente ter a oportunidade. No mundo lá fora, as pessoas não têm oportunidade de ouvir isso. Mas na vida fraterna, sim. Na comunidade. Vocês deixaram suas casas, suas cidades, vieram até aqui para receber essa graça de Deus. Muita coisa que acontece comigo, com os meus filhos, na minha casa, com os meus irmãos, e está com um problema lá na minha vida que não foi resolvido. E eu projeto, eu me torno refratário, né? Eu jogo para fora tudo aquilo que é meu, que eu não consigo resolver, eu acho um culpado fora de mim, né? Olha que interessante. Né? Tem uma música, vocês conhecem aquela música que fala assim, ó: quem tem as mãos limpas e o coração puro, quem não é vaidoso e sabe amar, né? A maturidade é ter as mãos limpas e o coração puro. Mãos calejadas significa que enquanto eu estou calejando, enquanto eu estou com as mãos calejadas na minha vida, as coisas, né, não vão bem. São as coisas que nós precisamos curar em nós. Às vezes a gente está com a mão toda calejada. Você já viu gente da roça que tem a mão bem grossa e pega uma caneca de café na mão e nem sente que está quente? Vocês já viram isso? A pessoa está com a mão tão rústica que ela pega uma coisa quente, ela nem percebe, nem sente mais. Se nós não tomarmos cuidado, se nós não entrarmos dentro de nós e fazermos a opção de trabalhar o nosso eu interior e de ir tirando os calos que há em nós, esses calos vão ficar tão grandes na nossa mão que a gente vai perder a sensibilidade, a gente vai perder o carinho pelos irmãos da comunidade, a gente vai perder o carinho, a gente vai perder a moção do Espírito Santo, a gente não vai ter a sensibilidade. Para ter a sensibilidade, para ouvir o Senhor, para saber o que o Senhor quer, as mãos têm que estar limpas e o coração puro. Mão calejada são coisas não resolvidas. E quando eu entro dentro de mim, quando eu vou para a formação pessoal, quando eu vou me formar, eu tenho que achar. E quem vai me mostrar o que eu tenho são meus irmãos. Os meus irmãos são o termômetro. Aquele irmão cutucou naquela área. Meu Deus, por que eu senti aquilo pelo meu irmão? Deixa eu olhar dentro de mim, ver o que me aconteceu no passado que me fez sentir aquilo pelo irmão. Aí eu descubro outra coisa. Aí eu vou trabalhar aquilo sobre a luz do Espírito, vou pedir a cura, vou exercitar aquela cura e automaticamente o que eu sinto pelo irmão vai passar, né? Então, mãos limpas, coração puro. Mão calejada não sente nada. Quando a gente fica indiferente na comunidade, tanto fez, tanto faz.
Já estou cansada mesmo, não resolve nada. Já cansei de falar, que se vire, né? Para não falar outra coisa, que se dane, não quero nem saber. É mão calejada, é saco cheio já, é vontade de parar com tudo. Então, já cansei, já nem falo mais nada. Isso é mão calejada. Isso é gente cheia de dor, de ferida. Não aguenta mais um calo. E a gente não pode ficar assim na vida comunitária. Porque, olha, a gente perde até o gosto de viver em comunidade. E daqui a pouco a gente perde até a nossa vocação. Porque não quis trabalhar o nosso interior e não quis curar a nossa ferida. Né, gente? Trabalhar o nosso ego. O maior problema hoje das comunidades, da igreja, do mundo, tanto no mundo secular como no mundo espiritual, dentro das coisas espirituais, se chama excesso de ego. Nós temos muito ego, principalmente quando a gente tem um dom, que é um dom que aparece, como o de pregar, o de conduzir oração, o de cantar, o de ministrar um louvor. Então a gente fica inchado, né? A gente levanta nosso ego, pula lá na frente, a gente fica para trás, tem que correr atrás do nosso ego, né? De tanto ego que a gente tem. Quanto mais ego, mais difícil de ouvir um não. Quando a pessoa ela é cheia de ego, aí chega alguém e fala assim, você não vai para aquela missão. Nossa Senhora! Pelo amor de Deus, o telefone come quente, né? As linhas telefônicas, liga para um, liga para o outro e comenta com, não me chamou o outro não tem condição, mas eu tenho, mas chamou o outro e não chamou eu. Isso é ego, gente, é ego puro, é só ego, não é nem gente mais. Então, o que a vida comunitária vai fazer? A vida comunitária vai matar o nosso ego. Quanto mais a gente morrer, quanto mais o ego morrer em nós, mais a gente vai ficar com mãos limpas e coração puro. Vamos poder pregar? Vamos. Precisamos pregar? Precisamos, porque nós somos da ID. E quem é da ID é para ir pregar. Mas quando falar, hoje não. Amém. Hoje não.